E o Corinthians pode ter conseguido uma ajuda importantíssima para fechar o retorno do jovem atacante Wesley após as declarações polêmicas do Paredão Hugo Souza. A diretoria do Corinthians pretende se reunir com o elenco para justificar os atrasos salariais e entendam qual foi o real motivo para o Corinthians ter sofrido um novo transfer ban da FIFA. Salve galera, nação corintiana, bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre tentativa da diretoria do Corinthians em não deixar a situação piorar ainda mais com o elenco. Após as declarações polêmicas do Paredão Hugo Souza, a diretoria do Timão pretende se reunir com um grupo para justificar os atrasos salariais. Conforme estamos acompanhando, nos últimos meses acabaram acontecendo atrasos referentes a salários dentro do Corinthians. Por exemplo, salários já foram quitados, mas nesse momento, com o elenco, com o futebol masculino profissional, a diretoria do Corinthians tem uma pendência referente aos direitos de imagem dos jogadores, que até o momento que eu gravei esse vídeo, ainda não se tinha nenhuma informação de que a pendência havia sido resolvida. Corinthians, no último domingo, voltou a atuar no amistoso no Paraná contra o Cascavel. Após a partida, o Paredão Hugo Souza foi perguntado sobre essa questão de atraso e ele acabou dando uma declaração forte, falando que isso não é bom para o clube, não é bom para os jogadores, que isso acaba impactando. Visando não ter a situação piorando ainda mais com o grupo, segundo informações do GE, a diretoria de futebol pretende se reunir com os jogadores, Osmar Stabile, Marcelo Paz, o Júlio César, que é o gerente de futebol. A principal intenção da diretoria é evitar que aumente ainda mais o desgaste. Quer explicar ali para os jogadores tudo o que vem acontecendo para que esses atrasos tenham acontecido. Pelo que se fala, ainda não existe, por exemplo, uma previsão de quitação dessas pendências, mas pelo menos uma reunião nessa semana deve acontecer para justificar e, como eu disse, não aumentar ainda mais o desgaste que já está com os jogadores. A minha opinião quanto a essa reunião que a diretoria do Corinthians deve fazer com o elenco. Bom, nessa reunião acredito que vai estar o presidente Osmar Stabile, o Marcelo Paz e também o gerente, o Júlio César. Vamos lá. Esse tipo de reunião, sinceramente, é melhor fazer antes dos atrasos acontecerem. Claro, Corinthians esteve aí durante algum tempo de férias, os jogadores ficaram quase 30 dias de férias, retornaram no último dia 25. Para mim, sinceramente, essa reunião, essas justificativas deveria ter acontecido justamente no dia 25, quando os jogadores retornaram. Teve ali falas do Marcelo Paz, do Fernando Diniz, e por que o presidente já não esteve lá naquele dia para já deixar os jogadores ali cientes de toda a situação? Para mim, sinceramente, reunião para justificar, reunião para explicar, reunião para de repente dar desculpas ao grupo, sinceramente, para mim não resolve. O que resolve é simplesmente você ir e pagar, resolver as pendências e não deixar que isso aconteça. O próprio Hugo Souza disse no domingo que isso impacta os jogadores. Então, o desgaste ele já está acontecendo. E isso poderia ter sido evitado. Mas enfim, vamos ver, vamos aguardar e tomara que os jogadores continuem focados, continuem concentrados e, claro, que a diretoria consiga honrar com os compromissos, não somente com os jogadores e, claro, com todos os funcionários envolvidos no clube. E agora vamos falar sobre a nova punição da FIFA. Eu vou explicar para vocês qual foi o real motivo para o Corinthians ter sofrido um novo transfer ban.
Já está prestes a completar 2 meses que o Corinthians sofreu um novo transfer ban da FIFA. Transfer ban pelo não pagamento de valores referentes à compra do volante José Martínez, feita em 2024. Corinthians tem que pagar algo na casa, vamos arredondar aí, 8 milhões de reais ao Philadelphia Union dos Estados Unidos para ter o desbloqueio referente ao José Martínez. Até a última segunda-feira, dia 13, esse era o único impedimento que o Corinthians tinha na FIFA. Era só pagar esse valor e aí o Corinthians estaria liberado para registrar novos jogadores, destacando que a próxima janela de transferências abrirá no dia 20/7, menos de uma semana para o mercado da bola estar novamente aí liberado para fechar contratações. Mas na última segunda-feira, dia 13, tivemos a informação que o Corinthians sofreu um novo transfer ban da FIFA. E qual foi o verdadeiro motivo? Na verdade, o Corinthians acabou sofrendo essa nova punição pelo não pagamento de uma multa. O Corinthians não pagou uma multa à FIFA de cerca de 225 mil dólares, algo ali pouco acima de 1.150.000 reais. Essa multa, ela está relacionada aos atrasos que o Corinthians tem, justamente pelo José Martínez, por ter se transformado em transfer ban, também envolvendo a dívida de quase 7 milhões de reais junto ao Midtjylland da Dinamarca pelo Charles e também a dívida que o Corinthians tem junto ao New York City, valores ali referentes aos empréstimos do atacante Thales Magno. Então, essa nova punição, que é por tempo indeterminado, o Corinthians acabou sofrendo, na verdade, é uma multa que a FIFA aplicou mediante a esses atrasos que o Timão está tendo junto à entidade. E claro, a situação do Corinthians na FIFA só vai piorando porque riscos de outros transfer bans existem e são bem grandes. A minha opinião quanto ao Corinthians ter sofrido um novo transfer ban da FIFA por multa é a seguinte. Vamos lá, o Corinthians está, na minha visão, se complicando cada vez mais na FIFA. Ou seja, a entidade vendo ali reincidência, 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 destacando que o Corinthians vem com transfer bans desde agosto do ano passado, pela compra não paga do Félix Torres. Corinthians pagou mais de 40 milhões, mas lembrando que o transfer ban do Félix Torres ficou durante meses, quase 5 meses. E agora esse do Martínez já está prestes a completar 2 meses, ou seja, o Corinthians é punido e não resolve. O que a diretoria age? Conforme a janela de transferências. Quando começa a se aproximar o período de contratações, o que o Corinthians faz? Corre e paga. A FIFA está acompanhando isso. Isso não tem que acontecer. O Corinthians não pode sofrer transfer bans. Um clube do tamanho do Corinthians não pode acontecer. Eu sei que tudo isso que vem acontecendo com o Corinthians na verdade, são resultados das péssimas gestões. Vamos colocar aí desde 2007, que as dívidas do clube estão se aproximando de 3 bilhões, mas a atual gestão continua errando. Não consegue atrair novas receitas, não busca uma saída, existem as opções de ajudas e a diretoria não aceita. Aonde que o Corinthians vai parar com essa situação? Estamos falando de pouco mais de 1 milhão e uma nova pendência na FIFA. No momento, dentro do Corinthians, ninguém tem a preocupação, por exemplo, com sanções esportivas, perder pontos, rebaixamentos, mas no ritmo que está indo, aonde que vai chegar? Enfim, então, para mim, sinceramente, tem que resolver isso quanto antes possível e nem era para ter deixado acontecer. E para finalizar esse vídeo de hoje, mesmo com 2 transfer bans da FIFA, temos informações aí relacionadas à possibilidade de reforço. Isso porque o Corinthians acabou conseguindo uma ajuda importantíssima para conseguir fechar o retorno do jovem atacante Wesley. Nos últimos dias estamos acompanhando
algumas informações ligando o atacante Wesley ao Corinthians. O Wesley que é cria do terrão, jogador que acabou sendo vendido pelo Corinthians ali no meados de agosto de 2024 ao Al Nassr da Arábia Saudita por valores acima de 100 milhões de reais. O Corinthians vendeu o Wesley, só que o Wesley nunca conseguiu se firmar no clube do Cristiano Ronaldo. O jogador, por exemplo, esteve emprestado na temporada passada e para essa temporada o Wesley, por exemplo, estava quase fechando com o Cruzeiro, mas ele nunca escondeu a grande vontade de retornar ao Corinthians. E aí o Corinthians acabou aparecendo e a negociação do Wesley com o Cruzeiro travou e o jogador deu preferência ao Corinthians e passou a negociar com o Timão. Inicialmente as dificuldades nos avanços mediante aos custos, salários do jogador. E agora parece que o Corinthians aí tem um ponto importantíssimo, uma ajuda, na verdade, importantíssima para fechar a contratação do Wesley. Segundo informações do meu timão, o Al Nassr, que é a equipe dona dos direitos do Wesley, está disposta a arcar com a maior parte dos salários do jogador para ele jogar no Corinthians. Então estamos falando aí, se é a maior parte, algo acima de 50%, 60%, 70%, 80%. Não sabemos exatamente quanto o Al Nassr estaria disposto a bancar para que o Wesley retorne ao Corinthians. E por algumas outras informações, o Wesley ele está com tanta vontade de voltar ao Timão que parece que ele até aceita reduzir parte dos seus salários. Então, mesmo com 2 transfer bans, o Corinthians vai tentar resolver essas pendências junto à FIFA, já que a janela de transferências abre somente no dia 20, para tentar aí viabilizar o retorno do Wesley, destacando que o Wesley já tem a aprovação do Fernando Diniz, inclusive depois do empate contra o Cascavel na coletiva, o Diniz chegou a citar o Wesley, até elogiando o jogador, as características e tudo mais. Então, tudo caminhando para que o Wesley realmente retorne ao Corinthians, claro, no momento é pagar os transfer bans da FIFA, cerca de 8 milhões de reais pela dívida do Martins e pouco mais ali de 1.150.000 reais para o Corinthians se livrar da multa que acabou sofrendo e gerando outro transfer ban da própria FIFA. Enfim, então, considerado aí uma ajuda importantíssima, na verdade, podemos colocar aí que o Al Nassr está ajudando o Corinthians em relação ao retorno, a possibilidade de retorno do Wesley. A minha opinião quanto a essa informação de que o Al Nassr está disposto a arcar com a maior parte dos salários para o Wesley voltar ao Corinthians é a seguinte. Vamos lá. Primeiramente, para quem quer o retorno do Wesley, é uma excelente notícia. Excelente notícia sobre o Wesley no Corinthians. Por quê? Além dessa questão de que o Al Nassr está disposto a arcar com a maior parte dos salários, tem também a informação que o Wesley está disposto a diminuir os custos. Então, tudo caminha para o retorno dele. Claro, antes de tudo, tem que pagar o transfer ban, senão não vai conseguir registrar o jogador. Uma coisa é fato, o Wesley, ele saiu do Corinthians, na minha visão, de uma forma ali que ele não estava bem. Foi muito bem vendido, mas o Wesley, por exemplo, daquele jogo contra o Fluminense, que ele marcou 2 golaços, o Wesley de outras partidas que ele foi importante, um jogador de drible, um jogador de força física. Aquele Wesley, parece que em determinados momentos parecia que ele havia chegado a um nível que ele ainda não estava. Agora, estamos falando aí de quase 2 anos que ele foi embora. O Wesley deve ter tido ali uma evolução, tanto na sua forma de ver as coisas, e hoje, sinceramente, eu vejo como a oportunidade da vida do Wesley. Volta para casa, se dedica, evolui, e ainda é um jogador muito jovem, acabou de completar aí 21 anos. Tem contrato com o Al Nassr até 2028. Então, podemos aí ter várias interpretações. Ou o Al Nassr acredita que ele voltando para o Corinthians ele possa evoluir e ainda o clube pelo menos recuperar e ter um lucro do que pagou por ele ao Corinthians, ou realmente o Al Nassr já não acredita mais nada e taca o Wesley lá, deixa ele jogar até o contrato vencer
e tudo mais. Eu, sinceramente, prefiro acreditar que o Al Nassr confia que o Wesley no Corinthians vai ter uma evolução maior. Enfim, eu, particularmente, vejo a contratação do Wesley como, na verdade, falta de opção. O Corinthians não tem muita opção, vai ter que contratar alguém, ainda mais com os riscos de saídas, por exemplo, o Memphis, para mim, não vai continuar, e o Corinthians não tem outras opções. O Wesley aí é uma oportunidade de mercado, ainda mais com o Al Nassr arcando. Sou contra a vinda do Wesley. Com um salário baixo, eu sempre falei para vocês que eu não sou contra. Para mim, sinceramente, ele vai se dedicar e vai tentar recuperar o seu bom futebol. Mas é preciso ter humildade. Primeira coisa é ter humildade. Voltar ali humilde, tentando buscar espaço. Se for para retornar se achando um craque, achando que vai resolver os problemas do Corinthians, na verdade, ao invés de resolver, vai se tornar um outro problema. Então, vamos aguardar. Volto a dizer, para quem sonha com o retorno do Wesley, é uma grande notícia. O que eu falei para vocês, de custo baixo, retornando, vou torcer muito por ele. Mas para mim é mais por falta de opção. O Corinthians não tem condições de contratar. Mas enfim, vamos aguardar. Antes de qualquer coisa, tem que pagar os transfer bans. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!